Esta guerra começou com uma mentira. Agosto de 1964. O presidente dos Estados Unidos vai à televisão para anunciar um ataque covarde contra navios americanos em águas internacionais. O Congresso, com apenas 2 votos contra, dá plenos poderes de guerra. Mas, e se nada daquilo tivesse acontecido da forma como nos contaram? E se uma batalha crucial nunca tivesse existido? O que justificou o envio de 500 mil soldados para o Vietnã? O que eles esconderam do público? Hoje vamos desvendar um dos maiores mistérios da história militar moderna. O incidente do Golfo de Tonkin, a justificativa perfeita para uma guerra que já estava nos planos. Prepare-se para uma história de erros, manipulação e consequências devastadoras. Esta é a verdade por trás do mito do Golfo de Tonkin de 1964. Para entender o incidente, precisamos voltar alguns meses. Os Estados Unidos já estavam profundamente envolvidos. Mas em segredo, de um lado, tínhamos as operações clandestinas, conhecidas como Plano 34A, eram basicamente ataques de comandos sul-vietnamitas contra alvos no Vietnã do Norte. Tudo com apoio e treinamento americano. Do outro lado, havia missões de inteligência eletrônica. As famosas patrulhas de Soto, navios como o USS Maddox, navegavam bem perto da costa inimiga, captando sinais de rádio e radar basicamente bisbilhotando. Imagine a cena. Você está provocando seu vizinho com pequenas incursões e, ao mesmo tempo, coloca um carro com equipamento de espionagem na frente da casa dele para ver como ele reage. Era uma provocação calculada, uma dança perigosa. No limite da guerra aberta, os Estados Unidos estavam testando as defesas e a paciência do Vietnã do Norte. Em 2 de agosto, a linha foi cruzada. 3 torpedeiros do Vietnã do Norte, provavelmente reagindo a uma das operações secretas na área, decidiram atacar o USS Maddox. Esse confronto foi real. Foi uma batalha curta, mas intensa. O Maddox se defendeu, disparando seus canhões, e chamou apoio aéreo de um porta-aviões próximo. Os caças chegaram e ajudaram a afastar os atacantes, danificando os barcos norte-vietnamitas. Ninguém nos Estados Unidos ficou ferido, e o navio sofreu danos mínimos. O Pentágono ficou em alerta máximo. A tensão era palpável. Mas o pior, e o mais estranho, ainda estava por vir. 2 dias depois, em 4 de agosto, o céu escureceu sobre o Golfo de Tonkin. Uma tempestade tropical se formou, trazendo ventos fortes, chuva pesada e um mar agitado. Naquela noite, o Maddox estava de volta, mas agora acompanhado por outro contratorpedeiro, o USS Turner Joy. De repente, os operadores de sonar e radar começaram a captar sinais estranhos. Ecos apareciam nas telas, sugerindo que múltiplos barcos inimigos se aproximavam em alta velocidade. No meio da escuridão e da tempestade, o pânico se instalou. Os marinheiros, nervosos pelo ataque de 2 dias antes, começaram a relatar torpedos na água, luzes de embarcações inimigas. Por quase 4 horas, os 2 navios americanos manobraram freneticamente, disparando centenas de projéteis contra alvos que ninguém conseguia ver a olho nu. A mensagem enviada para Washington era alarmante e inequívoca. Estamos sob um massivo e prolongado ataque. Estamos sendo massacrados. Mas no meio do caos, a dúvida começou a surgir a bordo do próprio Maddox. O comandante da força-tarefa, o capitão James Stockdale, que estava sobrevoando a área, relatou por rádio que não via absolutamente nada. Eu tinha o melhor lugar da casa para assistir àquela peça, e nossos contratorpedeiros estavam apenas atirando em alvos fantasmas. Pouco tempo depois, o próprio comandante do Maddox enviou uma mensagem crucial para Washington. Revisão dos dados sugere contatos duvidosos. Efeitos climáticos severos nos radares. Nenhum ataque real confirmado. Em resumo, a mensagem dizia: espera aí. Talvez a gente tenha imaginado tudo isso. O sonarista-chefe mais tarde admitiu que os supostos torpedos eram provavelmente apenas os ruídos das próprias hélices dos navios ecoando no mar agitado. Mas em Washington, essa mensagem crucial foi ignorada, convenientemente perdida ou deliberadamente suprimida. Enquanto os homens no mar questionavam o que tinha acontecido, os homens no poder já tinham a resposta que queriam. Às 11 horas da manhã,
antes mesmo que o sol nascesse no Golfo de Tonkin, o presidente Lyndon Johnson já estava se preparando para anunciar a retaliação ao povo americano. Antes mesmo de qualquer investigação séria, a resposta militar foi esmagadora. A Operação Pierce Arrow foi lançada, 64 ataques aéreos decolaram de porta-aviões americanos e bombardearam bases navais, depósitos de combustível no Vietnã do Norte. Foi a primeira ação ofensiva direta dos Estados Unidos contra o Norte. Naquele momento, a Guerra Secreta se tornou uma guerra aberta. Com a opinião pública chocada e indignada com o ataque não provocado, o presidente Johnson foi ao Congresso. Ele usou a emoção do momento para pedir poderes extraordinários. E ele conseguiu. O Congresso americano aprovou a resolução do Golfo de Tonkin com uma velocidade impressionante. Essa resolução dava ao presidente carta branca para usar toda a força militar necessária para repelir qualquer ataque armado e prevenir futuras agressões. O caminho para a guerra total, para o envio de centenas de milhares de soldados, estava pavimentado. Mas a farsa não podia se sustentar para sempre. A verdade começou a vazar, gota a gota. Em 1971, os papéis do Pentágono, um estudo secreto do Departamento de Defesa, foram vazados para a imprensa, revelando décadas de enganos políticos sobre o Vietnã. E sobre o Golfo de Tonkin, os documentos eram claros. Mas a confirmação final veio apenas em 2005, quando a Agência de Segurança Nacional, a NASA, finalmente liberou documentos secretos. Esses relatórios, escritos por historiadores da própria agência, concluíram sem sombra de dúvida: o segundo ataque, o de 4 de agosto, nunca aconteceu. Foi uma combinação trágica de erros de sonar causados pela tempestade e nervosismo à flor da pele, de uma tripulação traumatizada e, mais importante, a vontade de oficiais de alta patente e políticos em Washington de acreditar no pretexto que eles tanto precisavam para escalar o conflito. A inteligência foi distorcida para se encaixar na narrativa desejada. O custo desse erro foi incalculável. O incidente do Golfo de Tonkin foi o gatilho oficial, a justificativa pública que mergulhou os Estados Unidos em um conflito direto, sangrento e traumático que durou mais uma década. A guerra se estendeu até 1975, deixando um rastro de destruição. Mais de 58 mil americanos morreram. As estimativas de mortos vietnamitas, entre militares e civis, ultrapassam 1 milhão de pessoas. Cidades foram destruídas, florestas foram envenenadas e 2 nações ficaram com cicatrizes profundas que perduram até hoje. O incidente levantou uma questão eterna e desconfortável que ecoa até os nossos dias. Até que ponto os cidadãos podem confiar nas versões oficiais que justificam uma guerra? E aí? Curioso, essa história te faz pensar em algum outro evento histórico recente? O que você acha? O incidente do Golfo de Tonkin foi um erro colossal, uma confusão trágica no meio de uma tempestade? Ou foi uma manipulação intencional para criar o pretexto perfeito para uma guerra? Deixa aqui nos comentários qual é a sua teoria. Se você gostou dessa investigação histórica, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Ative o sino para não perder o nosso próximo mergulho em um mistério da história. E se você ainda não viu, confira nosso vídeo sobre o milagre de Dunkerque. Obrigado por assistir e até a próxima!